Segue falando de operações que estão sendo realizadas neste momento em Ribeirão Preto, tá? Agora a gente fala da prisão de um empresário suspeito de aplicar golpes aí que chegam a 15 milhões de reais. Então essa prisão faz parte da operação Take Profit contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Então, o que esse homem fazia? Ele era, ou melhor, ele é um influencer, tem inúmeros seguidores, então ele mostrava aí nas suas redes, né, como ter uma educação financeira. E aí sim, com essa lábia toda, ele já lançava o seu esquema, que era fundo de investimento. Depois de mostrar todo o seu cronograma, de mostrar todas as suas ações, ele atraía as vítimas. As vítimas empolgadas em querer ter um lucro nesse fundo de investimento, acabavam caindo no golpe desse estelionatário. Então, daqui a pouquinho, eu vou chamar o Guilherme Campos, que vai dar mais detalhes sobre essa prisão que aconteceu durante a operação realizada pela polícia na cidade de Ribeirão Preto. A gente está acompanhando aí algumas imagens, né? A carinha desse estelionatário aparece aí também. Olha só que boa pinta. Você acha que ele seria um criminoso? Hã? Ele, eloquente, fala bem, ganhava então aí as suas vítimas na lábia, só que a casa acabou caindo para ele. Guilherme, que está novamente aqui no Balanço Geral, e vai falar dessa operação e da prisão deste homem que tinha uma lábia doce para poder aplicar golpes nas vítimas que também queriam lucrar com fundos de investimentos, né, Gui? É verdade, Márcia. Esse homem que gravava vídeos e postava na internet, né, em redes sociais, e com isso ia cada vez mais atraindo pessoas que queriam investir o dinheiro. De acordo com a Polícia Federal, ele causou um prejuízo de 15 milhões de reais em mais de 50 pessoas. Mas esse valor pode ser ainda maior na medida que mais pessoas vão procurar a Polícia Federal depois dessa operação. Nós temos imagens desse homem, vídeos que ele postava na internet, fotos que mostram o momento da prisão, o local onde ele gravava esses vídeos e um carro que foi apreendido, um carro de 200 mil reais. Esse homem recebia esse dinheiro e gastava o dinheiro, ele levava uma vida de luxo, Márcia Maria. O investigado é o Gabriel Salete Pinotti, que foi preso, ele foi preso na casa dele, um condomínio aqui em Ribeirão Preto, um influencer financeiro que tinha canal então no YouTube, perfil no Instagram. Ele se dedicava a produzir conteúdos referentes a investimentos financeiros. O investigado, então, através dos canais de redes sociais, divulgou ao longo do tempo conteúdos de caráter aparentemente educativo sobre investimentos financeiros, né? O objetivo dele é criar um artifício aí para atrair interessados que seriam futuras vítimas a investir em um suposto fundo de investimento. Segundo as investigações, o suspeito se apropriou dos recursos das vítimas, adquirindo veículos de luxo, casa em condomínio, viagens de gastos extravagantes, manutenção de um estilo de vida com muita ostentação. Esse homem ia acompanhar a Fórmula 1, Márcia, pagando 50 mil reais, isso para um dia, 50 mil reais por pessoa. Ele ficava em um hotel e aí ele era levado para o GP de Fórmula 1 por meio de um helicóptero. Era uma vida de luxo. O objetivo dele, então, era manter essa aparência de investidor de sucesso que era compartilhado, né, as fotos nas redes sociais. Enquanto o influenciador ostentava essa vida de luxo, os investidores não recebiam os lucros prometidos. No começo, até essas pessoas que faziam investimento recebiam ali o rendimento, mas depois esses rendimentos pararam. Foi quando esse grupo de investidores, essas vítimas, procuraram a Polícia Federal e começou toda a investigação. De acordo com a Polícia Federal, como parte do seu plano criminoso, Gabriel ingressou com um processo de falência da empresa na Justiça de Ribeirão Preto e deu início a atos de alienação de seu patrimônio, como imóveis, carros, dentre outros. Mas o delegado disse que o que ele fez não configurava, né, um processo de falência, porque ele não contraiu dívidas. Ele apenas gastou o dinheiro dessas pessoas que investiam esse dinheiro, essas pessoas que tinham ali
a partir de R$15 mil. Esse era o início do investimento. Tem pessoas que investiram então R$15 mil, outras até R$2,5 milhões. Esse esquema durou cerca de 4 anos e o grupo de vítimas que procurou a polícia para denunciar os fatos relatou prejuízos em torno de R$15 milhões. O influenciador preso deve responder por crimes financeiros, lavagem de dinheiro, exercício ilegal de atividade de assessor de investimentos sem autorização e crime contra a economia popular. As penas podem chegar a 48 anos de prisão. A defesa do influencer financeiro informou que só vai se manifestar depois que tiver informações sobre o processo. Vamos acompanhar agora o que disse o delegado da Polícia Federal que está comandando esse caso. Então, vamos acompanhar a entrevista agora. A investigação se iniciou quando um advogado compareceu à Delegacia de Polícia Federal de Ribeirão Preto, junto com parte de um grupo de vítimas. Esse grupo de vítimas está em torno de 20 pessoas, desse advogado, mas a gente tem o conhecimento que tem outras vítimas que estão com outros advogados, então o alcance inicial é maior. E dentro desse grupo representado por esse advogado que nos procurou, vieram 5 vítimas, a gente colheu os depoimentos dessas vítimas, verificou que o que elas nos passaram indicava a prática de crimes financeiros e a partir de então se iniciou a investigação. Como é que funciona geralmente esse tipo de crime? A pessoa vai lá, o investigado vai lá, ele mantém um capital sob a posse dele, vai gastando esse capital em proveito próprio, mas vai mantendo também um dinheiro para, na eventualidade de algumas vítimas quiserem resgatar esse valor, e ele tinha um detalhe, o resgate, para quem aceitasse ingressar nesse projeto financeiro dele, era de no mínimo 1 ano. Se a pessoa sair antes, ela teria que pagar uma multa. Então, a pessoa ficava meio que amarrado. Aí, com esse dinheiro que ele mantinha, com o tempo, algumas pessoas começaram a buscar o dinheiro por vários motivos. Queria sair do fundo e tal. E ele precisava desse recurso. Então, ele pegava e entregava o dinheiro para a vítima que queria o dinheiro, tirar o aporte do fundo, e a partir de então ia rodando o esquema. Só que chegou um ponto que esse esquema não se sustentou mais. E isso seria uma pirâmide? É equiparado ao que popularmente todo mundo tem como pirâmide. Mas, na verdade, envolve crimes financeiros muito mais graves e uma potencialidade lesiva muito grande, porque isso aí acaba impactando o sonho de muitas famílias. Olha só como que ele agia. E em 4 anos, ele fez inúmeras vítimas, porque, olha, com uma vida de luxo, ele chegou a movimentar R$15 milhões. A gente vai acompanhando aí, então, o desdobramento deste caso. Agradeço o Guilherme Campos, que deu todos os detalhes aí dos trabalhos realizados aí pela polícia. Parabéns pela atuação, colocando esse estelionatário atrás das grades.